Não, mas vai casar, dia 27 de Que bom, né? Senhoras e senhores, boa noite. Estamos aqui reunidos para a sessão solene de entrega do título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Ceará ao artista plástico Descartes Gadelha. Assistimos agora a entrada neste auditório do magnífico reitor da UFC, professor Henri de Holanda Campos, acompanhado do vice-reitor, professor Custódio Almeida, e demais autoridades universitárias. Os componentes na mesa podem sentar-se. Boa noite. Convido para conduzirem o homenageado ao recinto do auditório os professores Sandro Tomás Gouveia, diretor do Instituto de Cultura e Arte, e professor Elvis de Azevedo Matos, diretor da Secretaria de Cultura Artística. Solicitamos que fiquem todos de pé para receber o homenageado. Declaro instalada a sessão solene do Conselho Universitário, em que faremos a entrega do título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Ceará ao artista plástico Descartes Gadelha. Solicito a chefe do cerimonial, Cláudia Albuquerque, que proceda à leitura do currículo vitae do homenageado. Descartes Gadelha nasceu em Fortaleza, 18 de junho de 1943. No final da década de 1950, estudou desenho com Zenon Barreto, adquirindo as bases para uma formação artística multifacetada, que o levaria aos terrenos da pintura, do desenho, da escultura e da música. Participou de importantes mostras coletivas, destacando-se a paisagem cearense no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, em 1963, Pintores do Nordeste, no Museu do União, em Salvador, Bahia, no mesmo ano, Lirismo Brasileiro, em Tel Aviv, Israel, em 1965, o Circo, no Paço das Artes, São Paulo, em 1978, e 12 artistas de 6 países latino-americanos na Casa do Congresso de Angostura, em Caracas, Venezuela, no ano de 1982. Premiado no 15º Salão Municipal de Abril, no 1º e 2º Salões Nacionais de Artes Plásticas do Ceará
e no primeiro Salão de Artes Plásticas do BNB Clube, todos em Fortaleza, na década de 70 e 80. Individualmente, realizou diversas exposições, destacando-se as da Galeria Goeldi, no Rio de Janeiro, em 1966, Galeria Samambaia, São Paulo, 1968, Instituto Coete de Salvador, em 1974, e as expressivas mostras Catadores do Janguruçu, no MAUC UFC, em 1986. De um alguém para outro alguém, também no MAUC, em 1990. E a grande exposição, Cicatrizes Submersas, com mais de 100 pinturas a óleo de média e grandes dimensões, além de esculturas, cerâmicas, gravuras e desenhos, retratando a saga do beato Antônio Conselheiro, realizada no Palácio da Abolição em 1997, e posteriormente, em 1999, na reinauguração do Museu de Arte da UFC, local onde as obras se encontram, incorporadas ao acervo do museu por doação do próprio artista. Por sua intensa atuação em nosso meio artístico, já foi agraciado pela Universidade Federal do Ceará com a medalha Reitor Antônio Martins Cílio, em 2004, e medalha do Mérito Cultural, em 2006. Data deste mesmo ano, a instalação de uma sala permanente no MAUC para exposição da sua obra. Ao receber agora o título de doutor honoris causa, consagra-se o reconhecimento da instituição acadêmica pela magnitude de sua trajetória artística, marcada pela produção de imaginário atenta à cultura, à religiosidade e aos problemas sociais comuns ao Ceará e a todo o Nordeste. Eu, Henri de Holanda Campos, reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso das minhas atribuições legais e estatutárias, tenho a honra de fazer a entrega do título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Ceará ao artista plástico Descartes Gadelha, que lhe foi outorgado por decisão unânime do Conselho Universitário na sessão de 6 de abril de 2015. Tenho a satisfação de convidar o homenageado Descartes Gadelha para receber o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Ceará. Neste momento, o homenageado recebe os paramentos que compõem a veste talar do doutor honoris causa, a samarra e o cabelo. Concedo a palavra ao professor Pedro Eymar Barbosa Costa, diretor do Museu de Arte da UFC, para, em nome da instituição, saudar o homenageado Descartes Gadelha.
magnífico reitor da Universidade Federal do Ceará, professor Henrique Campos Holanda, demais membros da mesa, senhoras e senhores, meu caro e querido Descartes Gadelha. Inicialmente recorro à nossa memória comum para invocar como símbolo a presença de um personagem que com certeza faz parte da história de todos nós. Trata-se do visionário que um dia, diante de um quintal pintado por você, Gadelha, fez a seguinte profecia: menino, seus quintais vão ganhar o mundo, não deixe de pintá-los. Refiro-me a Antônio Martins Filho, que aqui, nesse momento de memória, peço que represente a todos os ausentes que gostariam de presentes também saudáveis. Descartes. Há um sólido sentimento de admiração e respeito diante da grandeza dos valores artísticos sociais de tua obra. É a grandeza desta obra que te qualifica perante a sociedade e justifica esta homenagem. Tua obra convence pela escala da extensão e intensidade expressivas, pela seriedade e profundidade de suas raízes, raízes humanas, numa imanente empatia social. Nas pegadas do fundador desta instituição, você trabalhou a construção de uma sociedade que se universaliza pela arte, compartilhando realidades e limites existenciais tão presentes em nosso universo regional. Nasceste em Fortaleza, 1943, quando a cidade, à sombra da guerra, assistiu o entusiasmo dos pintores pelo primeiro Salão de Abril, os desfiles dos soldados da borracha, expondo nas ruas as litografias de Chablot, e Chico da Silva, trocando os muros pelos guaches e papéis que o levariam do Pirambu à Veneza. Cresceste em Fortaleza, imerso numa geração artística que experimentou o progresso trazido pelas vanguardas. Jovens artistas sobressaltados diante das diversas maneiras ofertadas pelo movimento moderno. No entanto, as vanguardas, com a sua imperiosa libertação do real, não afetaram em você a determinação de aprofundar-se no real, nas suas profundezas, nos seus submundos. Conseguiste resistir à guerra pelos estilos e escândalos artísticos, equilibrando em tua trajetória as tensões estilísticas, reforçando fortemente os laços entre o real, a expressão e a plástica, tomando-se aqui como referência a trilogia de René Ruy. No início dos anos 60, sob o clarão de Brasília, Portinari e Bandeira, você fez a primeira exposição individual em Fortaleza, utilizando as salas de exposição do recém-criado Museu de Arte da UFC. Durante mais de 50 anos ininterruptos de produção artística, foi à Universidade Federal do Ceará que você mais recorreu para mostrar à sociedade as manifestações de tua diferenciada energia e imaginação criadoras. Mais do que quadros, retratos, paisagens, mais do que cenas, você, Descartes, desenvolveu grandes temas. Tuas exposições são mostras do desenvolvimento desses conteúdos temáticos e são, portanto, pesquisas, ilustrações e revelações. Se Etienne Gilson nos abre a reflexão sobre a forma germinal na pintura, podemos em você, Gadelha,
estendê-la para os temas germinais, as romarias, a prostituição, os catadores do lixo, canudos, os meninos de rua. Em cada um desses caldeirões temáticos, você instalou laboratórios do imaginário, vírus temáticos de extraordinário poder de procriação. O tema se fez possível. Pinturas, desenhos, esculturas, gravuras, cenários e relatos emergiram do mergulho da tua alma nesses temas. Destaco aqui a tua ilustração da Sociedade do Lixo em Catadores do Janguruçu, concebida no teatro da mutação entre o encanto e o desencanto humano diante da matéria industrializada, desencanto que se reencanta nos subterrâneos sociais da sobrevivência humana, como nova existência, uma nova indumentária, novos arranjos. De tema em tema, você, Gadelha, reconfigurou permanentemente a paleta para construir realismos inimagináveis. Temas germinais potentes, capazes de alastrarem-se em impulsões sensitivas com intensidade e vividez expressivas, inesgotáveis. Tua impulsão temática move-se transfigurada em paixão. Uma paixão estetizante. Se o tema é longínquo, distante do instantâneo dos olhos, como em cicatrizes submersas, a tua paixão descartiana te norteia e aproxima, pois tu sabes rastrear o imaginário dos temas na leitura dos livros. Ler e verter pintura da potencialidade pictórica dos textos, recorrer ao vocabulário gráfico acumulado, transfigurar palavras em imagens, paisagens, cenas e álbuns. A memória pictórica da terra submersa, resgatada, é revelada pela fertilidade da imaginação criadora apaixonada. Tua obra, Gadelha, é um profundo retrato da natureza humana na sua íntima e extrema relação de existir, resistir, interrogar, fazer, realizar-se. Os teus diversos temas estão expostos em uma sala com o teu nome permanentemente no Malque. Todas as obras doadas à UFC por tua generosidade. Por serem portadoras de tantos valores, são fontes permanentes de visitas, pesquisas e publicações acadêmicas, e suas imagens circulam por todo o país e por todo o mundo. Tua obra possui, por natureza, uma vocação pública. Nela pulsa um permanente pensar sobre o sentido da existência humana. Hoje, Gadelha, com toda a autoridade e serenidade de uma missão realizada, você pode rever o visionário e simbólico profeta e dizer: sim, professor, pintei muitos quintais, que os quintais esquecidos da existência humana. Meu caro Gadelha, louvando a grandeza da iniciativa do então reitor Gesualdo Pereira Farias, da proposição de outorga do título doutor honoris causa a você, e agradecendo ao magnífico reitor Henri de Campos Holanda a deferência da missão de saudá-lo, quero finalmente declarar a admiração e a gratidão que todos nós sentimos, felizes, diante da magnitude de tua obra
e do teu exemplo. Parabéns. Muito obrigado. Tenho a satisfação de passar a palavra a Descartes Gadelha, agora doutor honoris causa da Universidade Federal do Ceará. Aonde encontrar palavras, né? Eu que estou habituado a trabalhar com gesso, com ferro, com tinta, né? O meu vocabulário é muito mais específico às artes plásticas. Mas eu vou quebrando um pouquinho, pedir permissão para quebrar um pouquinho esse tão solene protocolo e falar de um passado não tão longínquo, né? Que é a minha infância, né? Corria nas rodas das calçadas, que antigamente era possível se colocar calçada, colocar cadeira nas calçadas para se conversar após o jantar, né? Então isso era comum na nossa rua, né, próximo ao Benfica, na rua Tristão Gonçalves. Após o jantar, as pessoas puxaram as cadeiras e ficaram conversando a notícia do dia. A guerra tinha se acabado, né? Tinha se iniciado a Guerra da Coreia e a pauta do dia era o Getúlio Vargas. Só que, em um dado momento, uma dessas noites, surgiu a conversa que um jovem professor estava querendo comprar o Benfica para transformar numa escola. Isso era um burburinho que ocorria na cidade de Fortaleza naquela época, pelo menos nessa região aqui de Fortaleza, né? As pessoas ficavam, quem é esse jovem, quem é esse rapaz? Não, um rapaz do Crato. Ele quer comprar o Benfica todinho, só que não é possível. Ele só pode estar em acordo com o João Gentil, que é bancário, deve ter algum acerto esse negócio todo e tal. E eu escutava, eu era criança, eu tinha quantos, uns 10 anos talvez, né? E era essa conversa desse jovem, né? E passou-se até que, passou-se alguns anos, e o papai me chamou, menino, vamos parar de jogar bola, que hoje vamos para o Teatro José de Alencar. Era uma tarde, né? E eu fui, não sei se o meu irmão foi, o Paulo, mas eu acho que não sei, eu fui, tenho certeza. E o que era lá? Era a solenidade de fundação ou criação, acho que era a parte burocrática dessa Universidade Federal. Estava presente as autoridades de ensino, todos, né? Uma coisa muito bonita, muito solene. E me impressionou muito, eu sentadinho lá em Riquieto, mas me impressionou muito a figura de um jovem professor magro, elegante, relativamente bonito, né? Mas muito sóbrio, né? E eu noto ainda na minha memória que ele era um cara apaixonado por aquilo que ele estava propondo, a fundação da Universidade Federal do Ceará. O professor Pedro Imar pode dar a data para mim. Foi 1954, exatamente, uma dessas tardes de 1954. E a imagem desse homem ficou em mim, né? Como é que uma pessoa fala de ensino com tanta paixão, né? Falando de verbo, eu não entendia nada, mas eu senti só a expressão como se ele fosse um ator, uma coisa um tanto contundente a fala desse professor, que era o Antônio Martins Filho. Passou-se mais um período e nós soubemos que ele estava querendo comprar uma escola de freira, um colégio de freiras que ficava aqui em frente, né, para dar para os artistas. A conversa era essa. Aí todo mundo na cidade, eram poucos artistas, todo mundo ficou muito entusiasmado com essa história, né? Esse professor estava comprando as casas para transformar tudo em escola e transformar o colégio das freiras, das meninas burguesas aqui dessa região, em um local para os artistas se unirem, para pintarem, conversarem, essa coisa toda, né? E eu estava quase que saindo da adolescência, acho que eu tinha uns 17 anos, né? E encontrei já os grandes mestres trabalhando lá dentro dessa casa, dessa fazenda.
a arquitetura, como é que ela fazia? É uma casa de fazenda, né, professor? É um chalé, né? Tinha 2 andares e era toda alpendrada. E esses artistas, o Zenon Barreto, o Floriano Teixeira, o professor Lívio Xavier, né? É o que eu estou me lembrando agora no momento, o Estácio e tantos outros. Era aquela conversa muito agradável, falando de arte, essa coisa toda. E eu corujando aquelas conversas, querendo me entrosar naquilo tudo, né? E de repente chega esse homem de paletó, muito dinâmico, né? Ele não parava, era um homem que entrava, saía para um canto para outro, que era o professor Antônio Martins Filho, né? Era uma espécie de atleta da sua própria ideia de criar essa universidade. E algumas vezes eu vi até o prédio da engenharia, que era aqui na esquina, né? Ele trepado lá, ele subia lá nos andaimes com os pedreiros para ver como é que estava ocorrendo a construção daquele edifício, né? E tantos outros também. Até que um dia eu arrisquei, eu disse, eu vou falar com esse professor, vou pedir uma opinião a ele. E nesse tempo, existia quintais em Fortaleza. Um quintal é uma espécie de civilização, né? Um quintal tem tudo, né? Tem galinha, tem pato, tem ganso, tem... Tudo que se possa imaginar era colocado num quintal. E o quintal era o local de a gente brincar, era um local de convivência. Até de plantar também algumas frutas, né? Não se comprava fruta em mercado, não existia supermercado, era tudo lá que ocorria no quintal. E eu desenhava esses quintais, os quintais da minha casa, né? E eu cheguei com alguns papéis, lá o professor, fiquei esperando o professor Antônio Martins. Ele, quando chegou, eu disse, professor, eu queria falar com você. E ele falou desse jeito. O que é, menino? Ele falava assim. Mas era muito carinhoso, era muito sutil, muito delicado. Mas era o jeito dele, aquela fala de... Não é de cangaceiro, é de vaqueiro, mais delicado, né? Era uma voz um pouco contundente, a voz do Martins Filho, né? A forma que ele falava. O que é? O que você quer comigo? Professor, eu queria mostrar umas coisinhas que eu trouxe aqui. O senhor dá uma opinião, o senhor está fazendo essa casa aqui para os artistas, esse museu. Não se falava museu, não, era a casa dos artistas mesmo. Disse, deixa eu ver isso aí. Aí ele pegou o papel, olhou. O que é isso aqui? Isso aqui é um pato. Isso aqui é um troço, isso aqui é um armador. Isso aqui, professor, desculpe, isso aqui é um pinico. Ah, muito bem. Eu pensei que ele fosse brigar comigo, porque eu tinha falado do pinico, mas ele achou legal. Ah, um pinico? É um pinico. Aí ele pensou, continue a desenhar seus pinicos, que os seus pinicos vão ganhar o mundo. Já estava embutido aquele pensamento, aquela filosofia que ele defendia do particular para o universal e do universal para o particular. Aí ele disse assim para mim, está muito bem, você vai ganhar o mundo com esses... Nunca pare de desenhar os seus quintais. Eu não entendo nada de arte. Olha, ele tinha feito anteriormente uma viagem com a equipe daqui da universidade para a França, incluído o Milton Dias também tinha ido, e ele voltou com essa paixão pela cultura de museu. Porque a França, ela guarda toda a imagem, toda a antropologia, toda a parte histórica da civilização, né, naqueles museus maravilhosos. E o professor Martins Filho, ele veio apaixonado pela ideia de fundar um museu na sua própria universidade, né? Então, ele disse para mim, olha, eu não entendo de arte, mas procura aquele neguinho que está pregando aquela caixa, que ele vai lhe ajudar. E continue a pintar quintal. Eu disse, tudo bem. Aí eu cheguei para esse neguinho. Sabe quem era o neguinho? Era o grandioso pintor Floriano Teixeira. Que hoje é um gênio, mas naquele tempo era uma coisa simples. Floriano, ele estava pregando uma caixa, porque o professor Martins Filho tinha conseguido uma verba para os colegas, o Zenon e o Estácio e outros já mais velhos que eu, era adolescente, né? Para ir angariar, adquirir peças por esse interior, eu não sei se até fora do Ceará. E o Floriano estava lá e eu pedi o Floriano me ajudou e tal, deu uma orientação. E eu fui me influenciando e fui me enfronhando dentro desse movimento do museu, que era uma espécie de farra, no bom sentido, de pensamento, né? As propostas modernas
o Zenon estava conversando lá com Estrigas, com todos aqueles colegas, né, que eu, na época não era colega, eu era apenas um curioso, né? Enfim, e eu fui tentando aprender um pouco com esses grandes mestres, né? E prossegui nessa minha tentativa de desenhar sempre os quintais, como o professor Pedro Imar disse.